Diga, eu e a minha casa. Alguém diz, pastor, eu e a minha casa, disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta era a casa de Josué. Disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí depois ele continua dizendo, mas quanto a vós, eu não sei. Então a gente gosta muito do verso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que daí diz assim, vírgula, mas quanto a vós, eu não sei. Esse é o verso que Josué falou. Então, eu e a minha casa. Agora, se vamos servir ao Senhor, eu não sei. Isso é eu e a minha casa que vamos decidir. É você que vai decidir. Você e a sua casa. Se vai servir ao Senhor. É uma escolha. Josué diz que ele e a casa dele ia. Agora, quanto a vós, ele diz, eu não sei. E nós estamos tratando já, algumas terça-feira, nós estamos falando sobre uma mulher perfeita. Nós falamos sobre um homem e nós estamos falando sobre uma mulher perfeita. É o ser humano procurando uma mulher perfeita. Quando a gente fala de que Deus criou a mulher, em Gênesis, capítulo 3, e Deus criou a mulher, aquela Eva era perfeita. Então, quando você olhava para Eva, você encontrava uma Ruth, uma Raquel, uma Lia, uma Sara, uma Rebeca. Estava tudo em Eva. Depois do pecado, não existe ninguém perfeito mais. O pastor Claudio Duarte diz assim que não existe um homem bonito e inteligente. Ou ele é bonito ou é inteligente. Então quem quer casar tem que escolher se quer um homem bonito ou se quer inteligente. Porque os dois não vai ter. Entendeu? Eu também concordo com o pastor Claudio Duarte. O melhor então é ficar com assim, um pouco de cada lado, entendeu, irmão? Meio bonito e meio inteligente. Então não existe. Quando você olhar um homem perfeito, você olhava para Adão. Adão era um homem perfeito. Em altura, em estatura, em corpo. Se você uma hora olhar no espelho e você observar, eu vou entrar aqui no tema já, mas se você parar, olhar no espelho, para pensar e olhe para você ver. Você vai ver que os nossos rostos não são perfeitos. Ou a nossa boca é um pouco mais grande, ou o nosso nariz é um pouco mais levantado, ou a nossa sobrancelha, uma é mais erguida do que a outra. Observe para você ver. Eles medem a distância de um olho para o outro. E nem todo rosto tem essa distância. Então não existe uma pessoa perfeita. Mas eu acredito que Eva era. Eva era perfeita. E Adão também eu acredito que era perfeito. Porque foi feito pela mão de Deus. Então eles eram perfeitos. Eram perfeitos. E a Bíblia diz que tudo começa no capítulo de Gênesis. Tudo se volta ao plano original. Tudo se volta ao plano do início. Quando perguntaram para Jesus se era lícito um homem deixar a sua mulher e casar-se com outra, segundo a lei de Moisés, o homem poderia deixar a lei do divórcio. Jesus não disse que sim e não disse que não. Jesus disse, no princípio, não era assim. O que Jesus está falando? Volte ao começo. Volte ao início de tudo que não era assim. Por que Jesus está falando para voltar ao início? Lá, o casamento também era. É exato aquilo que foi criado o homem. Ao ponto que Deus viu que o casamento era bom. Mas a próxima terça nós vamos falar sobre a unidade do homem e dessa mulher chamada casamento. Mas o texto que eu quero compartilhar é que nós estamos procurando uma mulher perfeita. E não existe uma mulher perfeita. Não existe uma mulher perfeita. Existe uma mulher sábia. É onde eu quero ler com os irmãos. Acho que é Provérbios 14, o verso 1, diz que a mulher sábia, toda mulher sábia, edifica sua casa. E a tola derruba a casa que ela edificou enquanto era sábia, com a sua própria mão ou com a sua língua. Entende? Porque não tem como uma tola derrubar uma casa se ela era tola toda a vida, não conseguiu construir. Quem é que construiu essa casa para ela? É porque em algum momento da vida
ela deixou de ser sábia e ficou tola. E aí, em vez dela terminar a casa, ela derrubou o que ela mesma fez. É isso. É igual o casamento. A mulher consegue conquistar o marido e depois ela mesma joga o marido para fora. E aquela mulher que conquistou, não é a mesma que colocou para fora? É. Só que agora ela era sábia e depois, com o tempo, ela ficou tola. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Toda mulher sábia edifica a sua própria casa. Então não existe uma mulher perfeita. Não existe uma mulher perfeita. Existe uma mulher que precisa ser trabalhada. Eu sempre digo uma frase do pastor Miles Muro, que ele diz assim, que a mulher perfeita só está na cabeça do homem. E ele tem que trazer essa mulher da cabeça para trabalhar na mulher com quem ele casou, até que aquela mulher se torne a mulher da sua cabeça. Ela precisa ser trabalhada. E eu disse isso numa terça-feira retrasada, que nós somos igual à igreja. Se a igreja é a noiva de Cristo, Cristo está trabalhando na igreja, tirando toda a ruga, toda a mancha. Não é isso? Jesus está tirando da igreja toda a ruga, toda a mancha, fazendo ela tornar uma noiva perfeita. Jesus não vai casar com uma noiva desdentada, descabelada, desativada. Não. Jesus não. Por isso que a Bíblia diz que ele está trabalhando na igreja. Já que ele casou com a igreja na cruz do Calvário, agora ele está preparando a noiva para o dia do casamento. Então Jesus está para o dia do recebimento, porque casado ele já é. Então nós também somos assim. Nós casamos e temos que trabalhar nesta mulher. Um exemplo, por exemplo, eu me casei em 30 de maio de 97. E depois, no mês de março de 98, eu assumi uma congregação. Nós tínhamos nem um ano de casado. A Elaine tinha 21 anos. Eu tinha 27, ela 21. Nós assumimos a primeira igreja. A Elaine era a esposa de pastor? Não. A Elaine era a esposa de pastor, pessoas? Não. Não era. Ela não era esposa de pastor. Ela louvava a Deus com o microfone na igreja. Então, nesse período de 25 anos, eu, como marido, fui orando para que o Espírito de Deus fosse trabalhando. E eu fui, como marido, moldando, dizendo: você tem que comportar assim, assim. Esse aqui não é o seu lugar. O seu lugar é aqui, a sua posição é aqui. Não entra na minha frente que você chama a atenção e você me ofusca. Não fica atrás, senão o povo não aparece. Fica do meu lado que eu te apresento. Fica assim. São 25 anos. Está pronta? Não. Eu sou o homem perfeito? Não. Vamos trabalhando. Existe o trabalhar. Existe o trabalhar. Entende como que trabalha? Não funciona. Se alguma coisa está errada, a coisa é nossa mesmo, que não subimos trabalhar na mulher que Jesus nos deu. É o que eu estava trabalhando semana passada. Não existe uma pessoa perfeita. É o trabalhar. Isso é nossa função de trabalhar. É a nossa função, pastor Jesus, de poder conduzir. Eu estou dizendo isso aos irmãos, que cabe ao marido trabalhar na sua mulher. E cabe esta mulher deixar ser trabalhada. Porque tem algumas mulheres que acham que já veio pronta. Mas não veio. Ninguém veio pronto. Ninguém casa com uma mulher. Ninguém casa com uma mulher para ser dominado por ela. Ninguém. Porque a mulher é a ajudante desse marido. E todo homem dominado por uma mulher, ele está sendo comandado a sua vida por uma ajudante. E nenhum homem casa para ser dominado. E todo homem que é dominado é infeliz.
Tem algum homem dominado e está feliz? Fica de pé para nós ver. Está vendo? Entende o que eu estou dizendo a você? Deus deu essa autoridade para casarmos e trabalharmos. Não existe nada perfeito. Alguém fala assim, mas fulano ainda tem muito defeito. Lógico, está sendo trabalhado. Mas o pastor Edmilson ainda tem... Lógico, estou sendo trabalhado. Mas a missionária Elaine tem muito defeito. Está sendo trabalhada. Todos nós estamos sendo trabalhados. Somos vasos na mão do oleiro. Trabalhado para um propósito. Então, todo mundo, deixa eu dizer a você que quando um homem casa, ele não anula a sua vida. Agora ele era solteiro e agora ele é casado. Agora ele anulou a vida dele. Agora você ia na casa da sua mãe, agora você não pode mais. Agora você tinha os seus amigos, agora você não tem mais amigo mais. Agora sou eu sou a pessoa da sua vida. Como que eu vou fazer isso, meu? Todo dia olhando na mesma cara, 24 horas por dia. Olha só ver. Tem esposa que não entendeu isso ainda. Ela domina ele. Ela segura ele. Ela atrai para ele. Ela dá filhos para ele. A vida dele vira em torno daquilo. Ela, filho, casa. Não, você casou agora. Não, mas ele não anulou a vida dele. Tem irmãs que não deixam nem o marido ser obreiro. Tem irmãs que não deixam o marido ficar na igreja. Eu vi irmãos chorarem, pastor. Chorarem, ajoelhar na sala, ajoelharem e pedir ajuda. Pastor, eu tenho um ministério que flui dentro de mim, mas a minha mulher diz que ela não quer eu envolvida com esse negócio de igreja. E agora o que eu faço? Falei, agora você vai cuidar da sua mulher. E você teria visto isso antes de casar. Mas um homem não anula a sua vida para viver em função de uma mulher. Ele soma com uma mulher para que essa mulher faça ele chegar aonde ele tem sonho. E ele sabe que sozinho ele não pode. Uniu-se um homem a uma mulher. Então não é bom que esse homem viva só, porque senão ele vive só de sonhos. Eu colocarei do lado dele uma adjuntora em que tem as ferramentas para que ele construa o que está na sua cabeça. É isso. Mas tem homens que nem sonham mais. A mulher já acabou com o sonho dele tudo. Cuidado, não é nem sonho, cuidado, nem dorme mais. Não sonha mais. Então o que eu quero deixar ao seu coração é: eu e a minha casa. Guarde isso que eu estou dizendo a você. Então que não ninguém. A gente fica entendendo que quando a gente encontra, Eva encontrou Adão, Adão estava dentro do jardim, encontrando com Deus na viração do dia. Tem mulher que casou e o marido não pode vir na igreja sem ela. Ela trouxe para ele, dominou, acabou o culto, pastor Jesus. Ele não pode saudar, ele não pode. Ele é quem encontra com Deus. É ele o sacerdote da casa. É ele o profeta que profetiza lá dentro. É ele quem direciona os filhos no caminho do Senhor. É ele. Então nós vemos que quando nós entendemos isso, é que muitas mulheres casam com um homem. Eu vi isso nesses meus 30 anos de igreja. Homens rapazes abençoados, influenciados na obra, pessoas envolvidas até casar. Quando casa, ele some, ele não ajuda mais em nada, ele não aparece na igreja, porque ela não deixa. É só uma questão de anos para ela vir no gabinete do pastor, pedir para o pastor aconselhar o marido, porque todo Adão que sai fora do jardim vai ouvir a voz da serpente.
Mas a mulher sábia, pastor Jesus, ela empurra o Adão quando ele não quer ir, fala, vai para a igreja, homem, levanta de manhã, joga ele no chão, fala, vai para a escola dominical, vai levantar aqui, homem. A mulher sábia edifica a casa. A nossa vida terá turbulência e terá que ter um profeta aqui. A nossa vida terá luta e terá que ter alguém que tenha a voz aqui. Vai encontrar com Deus, vai encontrar com o Senhor, vai buscar a presença de Deus. Toda mulher sábia sabe disso, que ela precisa empurrar o Adão para encontrar Deus novamente. Só uma questão de tempo que você vai ver. É muito claro isso. Natural. Muito natural. Então a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela sonda o seu marido. Ela lê o marido. Porque ela tem que ajudar. Ela tem ferramenta, ela tem pranha, ela tem serra, ela tem parafusadeira, ela tem metro, ela tem trena, ela tem lixa, ela tem tudo. Mas para ela descobrir o que vai fazer, ela tem que ler o marido. Ela tem que conhecer o marido, para saber o que está na cabeça desse homem. A mulher sábia lê o marido. Ela lê, ele chegou meio contrariado. Ela olhou para ele, ela já sabe, alguma coisa aconteceu. Então ela já deixa ele ficar quietinho, depois leva um chá para ele. Não é você? A tola não, a tola já vai atrás. Está quieto por quê? O que aconteceu? Viu outra lá no serviço? Aí vai atrás, e o homem entra no banheiro e ela fica lá. Aí a tola. Aí se o homem responde... Aí ela fala, não falei? Aí, ó, desse jeito. Com certeza tá com graça lá no serviço. Deve ser aquela uma lá do Facebook, com certeza. Aí a mulher vai atola aí, mano. Aí o homem já foi despedido, levou uma bronca do patrão. Ainda tem que aguentar uma mulher. A mulher sábia lê o marido. A mulher sábia, ela consegue ler os seus sonhos, seus planos, seus ideais, pastor Jesus. A mulher sábia consegue entender onde ele quer chegar. Ele quer começar a construir, ele quer fazer um quarto para cima, ele quer colocar uma laje, ele quer colocar o quarto dele lá em cima, para colocar do lado o quarto das crianças. Aí ela já entra e fala assim, para quê? Não tem filho, depois não é você que vai subir essa escada, aí você não limpa nada, e depois por isso que você vai... Aí ela começa, ela já acaba com o sonho dele logo no começo. Acaba rapidinho. O sonho dele já... Então a mulher sábia lê. Não irrita esse homem. Ela não irrita ele. É só ele chegar um pouquinho atrasado que ela já vai atrás, com aquele lenço amarrado na cabeça. E ele desce do carro e ela já está perguntando onde você estava. Por que demorou tanto desse jeito? Com quem que você estava? O que você estava fazendo? Ele não consegue responder nenhuma vez, porque homem é atrasado, entendeu, irmão? Computador da cabeça de homem é aqueles grandão ainda assim, que daí fica rodando até achar a primeira coisa, entendeu, irmão? Vai rodando. Às vezes eu brinco com a minha esposa, às vezes eu chego e ela faz 3 perguntas de uma vez só, e aí eu paro e fico olhando para ela e disse, não vai falar? Eu falei, estou tentando decretar a primeira pergunta. Refaça. Aí ela refaz a primeira pergunta, que eu ainda estou na primeira pergunta, irmão. Eu estou na primeira ainda, estou tentando ajustar. Como diz o pastor Cláudio Duarte, as caixinhas são tudo caixinha, a cabeça do homem tudo caixinha, né? Você parou lá, tal, nós chegou da igreja, acabou a igreja, a hora que acabou o culto, eu desligo aqui o microfone, atendo os irmãos aqui, vou passar na pastoral e tal. Entrei no carro, automaticamente eu pego a minha caixinha, escrita assim, igreja. Fecho, e aí abro a caixinha, casa. Aí, ligo as antenas e vou chegar em casa, entendeu? É assim que funciona. Mulher não é assim, não. Mulher é sem caixinha, é uma caixona grande que é tudo misturado assim. É um negócio meio assim, entendeu? Não é? É um negócio, da mesma hora que elas estão falando de comida, elas estão falando de eleição. Na mesma hora que elas estão falando de eleição, ela fala assim, minha mãe ficou dizendo não sei na onde. Aí a hora que termina de falar da mãe, você fala assim, as crianças chegou?
Aí você fica parado e você fala assim, o que eu respondo? A mãe, a eleição ou se as crianças chegou? Aí você arrisca, aí você pega, é igual aquela alternativa de um xizinho, sabe? Falei, qual delas que eu vou acertar? Aí, pastor, eu arrisco uma. Fala assim, as crianças devem estar vindo. Que criança? Eu estou falando da minha mãe que está lá. Entende? É muito fio para a nossa cabeça. Fica meio assim, entendeu, irmão? Então nós demora um pouco, nós somos meio assim ainda naquele tempo. O que eu estou querendo deixar no seu coração é que essa mulher precisa entender. Ela já sai em cima dele. E às vezes as próprias mulheres acabaram com o sonho dos maridos. E elas falam, você é igual o seu pai, não sabe fazer nada. Eu não deveria ter casado com você. Vai arrebentando ele. Ela vai moendo ele. Você deveria namorar na igreja. Por que você não volta lá ficar com o pastor? Lá você fica feliz. Ela vai matando ele. Ela não percebe, mas ela vai matando ele. Mas a mulher sábia, presta atenção que eu vou dizer a vocês. A mulher sábia, porque o homem é um bicho bobo. Estou dizendo de mim porque eu sou homem. Homem é um bicho bobo. Engana ele rapidinho, irmão. Ei, homem, irmão, homem. Você leva todo o dinheiro do seu marido, deixa ele em dívida e ele fica feliz. Se você der de frente, pastor, ele não dá. Ele bate o pé e endurece e ele faz de manto. Mas se você elogiar, e se você reconhecer, e se você submeter, ele dá o cartão, dá a carteira, dá a chave do carro e volta com a dívida e você ainda fica valentão lá ainda, irmão. E ela tranquila, meu irmão, mas as irmãs não sabem, pastor, casou e não sabe lidar. Mas a mulher sábia, diz a Bíblia, ela edifica a sua casa, alegra o seu marido, cria os seus filhos e ainda busca a presença do Senhor pela sua família. E todo mundo lá é feliz, porque ela é sábia. Mas a tola derruba com a sua mão. Então deixa uma palavra, essa é tola. Bateu na força, é tola. Tem uma palavrinha chamada a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, diz que haja em vós o mesmo sentimento. Você precisa avaliar isso. Diga, sentimento. Você precisa avaliar isso, sentimento. Quando começar a faltar compaixão, consolo, conforto, afeto e carinho, já não tem sentimento mais. E o pior que sentimento não vende em garrafa, e nem em dose, e nem no mercado. E depois que acabou o sentimento, aí vem o fingimento. As pessoas vivem de aparência. Eles vivem por causa do tanto tempo que estão casados. Eles vivem por causa da família. Eles vivem por causa das crianças. Eles vivem por causa da história. Mas sentimento não tem mais. Por que não tem sentimento? Porque não tem compaixão. Por que não tem sentimento? Porque não tem palavra de consolo. Por que não tem sentimento? Porque não tem palavra de conforto. Por que não tem sentimento? Porque não tem afeto. Por que não tem sentimento? Porque não tem compaixão. E por que não tem sentimento? Porque não tem amor. E é mais fácil, porque o homem é feito de razão e a mulher de sentimento. O homem é feito em razão, a maior dosagem do homem é razão. O homem não se leva assim não é razão. Mulher é sentimento, o homem é razão. As mulheres podem ser até compradas por causa do sentimento, mas os homens não são. Porque amor é decisão. Amor não é sentimento só. Amor é decisão, decidir amar.
Eu vou decidir amar esta mulher. Eu vou decidir amar esse homem. Eu decidi. Mas ele é feio, mas eu vou amar ele feio mesmo. Mas ela é feia, mas eu vou amar essa mulher feia do mesmo jeito. Eu vou amar ela. É decisão, é decisão. Você decide amar. Você decide ter carinho. Você decide ter amor. E daqui a pouco você está amando. Porque Jesus olhou para nós e nós também era feio, cheio de pecado, sujo, lá na imundícia. Ele diz: eu amei. E amou Deus o mundo de tal maneira que deu seu filho. Deus amou. Amor é sentimento de decisão, de entrega. Você só entrega se você decidir amar. Não vem com esse negócio: não, pastor, eu vou largar da minha mulher porque eu não amo mais ela. Eu vou largar da minha porque eu não tenho sentimento por ela. Homem é decisão. Eu casei e vou amar esta mulher. E eu vou dar um jeito de amar essa mulher. E a mulher decide: eu vou amar esse homem. Eu vou dar um jeito de amar esse homem. Então tudo que a mulher faz é em prol desse homem. E tudo que esse homem faz é em prol desta mulher. Sabe como termina isso? Em amor. Não tem como dar errado. É em amor. Decisão. Não é paixão, é decisão. Eu atendi um casal agora esse dia. Falou: quero que o senhor dê uma decisão, uma solução para mim. Falei: difícil a sua solução. Ele disse: por quê? Porque você se envolveu sentimentalmente e fisicamente. Você deitou com essa mulher. Ele disse: sim, e aí? Falei: agora você não sabe com qual das duas você fica. Porque você não sabe se isso que você está vivendo é amor ou é paixão da carne. E ele ficou parado. Falei: agora você se envolveu errado. Porque o amor é sentimento da alma e paixão é um sentimento da carne. E como você teve um relacionamento de carne com essa mulher, você não sabe separar o que é amor e o que é paixão. A paixão com o tempo acaba, assim como acabou com a sua ex-mulher. Mas o amor não acaba. Quanto mais o tempo passa, mais puro e verdadeiro ele fica. Porque o amor não se baseia em coisas materiais e nem física. O amor vai sendo construído dia a dia. Então, procurar uma mulher sábia não é fácil. Talvez o seu marido não seja o homem ideal, mas você pode ser a mulher ideal. A Bíblia diz assim que os irmãos sabem da história de Davi, quando encontrou Abigail. Abigail era casada com um homem. Ele não era tolo e endemoniado. O marido de Abigail não era um homem tolo. Nabal, rico. Davi vivia num campo e era foragido. E tinha 400 homens sanguinários que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família. Homens que tinham sido expulsos da sua terra. Homens angustiados, revoltados com o rei que estava naquelas cavernas e que Davi tornou líder deles. Davi então começou a acampar. E quando acampou junto às terras de Nabal, Davi então começou a olhar o rebanho de Nabal. E Nabal tinha tanta ovelha e tanto gado que não dava para contar. E nunca Davi deixou que um daqueles homens matasse um boi daquele. Aí um dia Davi teve fome. Então pegou um mensageiro e mandou ir a Nabal dizendo: eu venho em nome de Davi, porque os meus homens têm fome. E nós temos cuidado do seu rebanho há tanto tempo. Nunca temos tocado em uma das suas ovelhas. Nos dê alguma coisa para que esse povo coma. E então Nabal disse: quem é Davi? Quem é Davi? O mensageiro voltou e diz assim: Nabal falou que quem é o Senhor? Então Davi diz: arrancai-vos da espada, porque hoje não fica nem um gado, e nem um empregado, e nem Nabal vivo. E então partiu para o lado da fazenda. O empregado ouviu, correu para Abigail, a mulher de Nabal, e diz assim: assim aconteceu, e agora Davi vem com o sangue nos olhos.
Então ela diz assim: arruma as farinhas, arrume as passas, arrume o suco, arrume a carne, prepara comida para os homens, manda preparar, coloca sobre o lombo dos animais e vamos descer. Aí preparou tudo aquilo e ela desceu na frente carregando os jumentos com as cargas de comida, com passas, com pão. E aí ela veio, e vem Davi de lá com todos esses homens. Quando ela veio se aproximando, ela pulou do jumento e se inclinou diante de Davi. E Davi parou todo mundo. E aí parou-se e ela diz assim, e ela inclinada, diz: meu senhor, não faças tal. Meu marido é um louco, mas tu serás rei de Israel. Não manche as tuas mãos com o sangue de um homem louco. Tu és homem prudente, tu és homem sábio, mas meu marido é um louco, e tu serás rei de Israel. Deixa que Deus o mate, mas tu não toques nele, porque é um doido. E aceite o presente da tua serva. Então Davi desce da cavalgadura, diz: qual é o teu nome, mulher? E ela diz: Abigail. E então diz: por causa de ti não perecerá a tua casa hoje. E aí ele dá a volta. E aí a Bíblia diz que Deus matou Nabal. Deus matou Nabal. E quando Nabal morreu e Deus matou Nabal, Davi estava ainda no meio do deserto. E avisaram a Davi que Nabal tinha morrido. Davi chamou os seus empregos, o seu servo, e disse: ide e buscai para que seja a minha esposa, a mulher de Nabal, a viúva de Nabal, Abigail, porque é uma mulher sábia, uma mulher que consegue parar um exército inteiro para não haver morte. Essa é uma mulher sábia. Quantas famílias destruídas? Quantos sogros que não conversa com genro, com filho, com nora, por causa da mulher? Quantos maridos que não conseguem ir na casa da mãe por causa da mulher? Quantos netos que não conseguem ver a avó por causa da mulher? Quantos irmãos que não conseguem conversar, que o seu marido não pode conversar com os seus próprios irmãos depois que ele casou por causa da mulher? O homem ganhou uma mulher e perdeu a família. O homem ganhou filho e perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu tudo por causa da mulher. A mulher não pode ir em reunião de família, que ela acaba com a reunião. Ela briga com as cunhadas, põe fogo, destrói a reunião de casamento, destrói o Natal. Tola. E na cabeça dela, ela acha que é a melhor bolacha. Ela acha que é a bolacha do pacote. Tem um ditado que diz que, achando que é a última bolacha do pacote, a última bolacha é a primeira, tudo quebrada. As melhores bolachinhas é a do meio. Tola. Tola. Nunca terá esse homem 100%. Nunca. Então nós estamos procurando uma mulher sábia, uma mulher perfeita. Então deixa aqui ao teu coração, eu marquei alguns versos para ler. Mesmo que a gente consiga entender esse texto, você pode ser a mulher ideal, ainda que esse homem não seja ideal, ainda que esse homem não seja perfeita, ainda que esse homem não tenha comprometimento. Mas se você for uma Ana e for ao santuário para buscar a presença de Deus, Deus vai te dar um Samuel e vai honrar com mais do que todos os filhos que tem esse casal. Mas você precisa ser sábia, uma mulher sábia. Então toda essa história que eu estou contando a você, que eu li para você, eu marquei para poder ler. Ninguém pode entender esse texto, que há uma procura imensa. Sabe esse bicho chamado homem, que a gente enxerga pouco, você sabe disso, né? Tá vendo? As irmãs casou e nem sabe com quem casou. Esse seu marido enxerga mais preto e branco do que colorido.
Ele não sabe distinguir cor. Pergunta para ele que cor que é rosa, lilás. Ele não sabe saber se é rosa ou se é lilás. Tudo para ele é cor de rosa. Se falar para ele o que é pink, ele não sabe o que é pink. É tudo igual para ele, porque ele está acostumado a ver o mundo em preto e branco. Você entendeu? O negócio desse marido, esse marido seu enxerga pouco. É só você mandar ele ir na geladeira buscar água, que você vai ver que ele não acha a garrafa, ele não acha o refrigerante, ele não acha o leite, ainda com aquela luz de geladeira ligada lá dentro. Ele procura e vai embora e diz assim: não está lá não, mulher. Aí a mulher vai lá, abre a porta e te esfrega o leite, diz assim: é esse o leite? Onde é que estava? Estava lá dentro. É que a gente enxerga pouco. Olha, enxerga muito pouco, a gente enxerga. Você entende o que eu estou dizendo a você? Então a gente fica, esse homem com quem você casou, que fala grosso e que é valentão, ele fica perdidinho quando você não está lá. Ele não acha nem a meia para colocar, ele não consegue pôr nem a camisa. Ele é valente, mas ele não acha nem o pé do sapato quando perde. De noite ele sai sem chinelo para ir para o banheiro, e precisa você levantar e assar o chinelo. É esse o homem com quem você casou. Então seja sábia para viver com esse homem. Ache o chinelo e diga: amor, está aqui o chinelo. Não grite para ele: é cego, não enxerga não. Você não está vendo que o chinelo está aí? Você não está vendo que o negócio está aí? Não, seja inteligente. Deus está procurando que você seja uma mulher sábia, inteligente. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: esses homens não mudam, irmão. Quanto mais velho fica, pior. Enxerga menos, fica mais turrão e fica mais devagar ainda. Vocês não concordam com isso? Vocês não concordam com isso ou não concordam? Concorda? Como que não concorda? Fica assim, irmão. Nós somos assim. Esse homem que você casou, ele perde o sono e fala: estou sem sono, eu não sei o que é. 5 minutos ele está com a boca aberta, irmão, roncando. Ou vocês casaram com alguma pessoa diferente, de outro planeta, mas eles são assim. Esses homens não são assim, irmão? São assim. Estou dizendo a você, então você precisa ser sábio. Leia esse marido, leia esse homem, descubra ele quem ele é, leia ele, medite. Porque na verdade as mulheres foram colocadas para serem ajudadoras. Sabe o que é ajudadoras? É uma palavra em hebraico que chama-se paracleto. Sabe quem que é paracleto? Aos que fazem teologia, paracleto ou paracletologia, doutrina do Espírito Santo, não é isso? Paracleto não é o Espírito Santo? E paracletologia não é doutrina do Espírito Santo? Paracleto é ajudador, porque eu vos enviarei um outro consolador, e ele estará convosco todos os dias, e vos guiará em toda a verdade, vos ajudará. Você vai ver, então paracleto é ajudador. A mulher foi colocada para ser ajudadora. Então se o Espírito Santo foi colocado na vida nossa, da igreja, para ajudar a igreja, o Espírito Santo não assume o comando da sua vida, não assume o comando e toma força de você, não. Ele entra em você, habita em você, mas se você permitir, ele dirige. Se você permitir, ele fala. Se você permitir, ele atende. Se você permitir, ele ajuda. Se você não permitir, você está no comando. Paracleto é ajudador. O Espírito Santo é a palavra correta para essa explicação. Paracleto, ajudador. Então as esposas recebem esse título, ajudadora, adjuntora. Não é para dominar, não é para tomar a direção, não é para comandar, é para ajudar, é para estar do lado, é para fortalecer, é para levantar os braços caídos, é para trazer uma palavra de alento, é encorajar esse homem, é mandar ele levantar a cabeça, é dizer: eu acredito, vai dar certo, Deus está conosco, nós vamos sonhar, Deus vai realizar e Deus vai dar vitória. Essa mulher foi colocada para isso. É paracleto. As irmãs
A gente vê com muita dificuldade. Mas faça da sua casa um jardim, de maneira que esse marido e esses filhos tenham prazer em ficar. De maneira que você atraia e que eles sintam lá um lugar seguro contra a tempestade. Que na hora das adversidades, todos eles se vão querer correr para lá, porque na minha casa tem segurança. Então faça da sua casa um lugar seguro, para que as suas filhas corram até você na hora da tempestade. Porque se não tiver segurança lá, ela vai correr na vizinha. Se não tiver segurança lá, ela vai recorrer à amiga do serviço. Faça da sua casa um lugar seguro, para que seu marido tenha prazer de voltar para casa, para que seu marido conte os dedos, os minutos de poder retornar para casa, para que nada no mundo seja melhor do que a sua casa, por mais simples que ela seja, por mais humilde que ela seja, porque o segredo não está na casa, o segredo está em você que está dentro da casa. Esse é o grande segredo. Então o segredo de você fazer desta casa um lugar seguro, um lugar seguro. Você já viu muitos maridos que não têm pressa para ir para casa? Ele sai do serviço às 5 e vem parando nos bar, e quando chega em casa já é 9 horas da noite. A mulher briga, o camarada chega bêbado. A casa é um lugar seguro. Por que muitos outros param no meio do caminho, ficam jogando até chegar em casa? A casa deve ser um lugar seguro. Então a casa é uma responsabilidade de ser formada não só pelo homem, mas pela mulher. Por isso não tenha pressa, muita gente não tem. Por isso o evangelho de Provérbios, capítulo 31, o escritor vai falar de uma mulher virtuosa. Quem achará? Um dia eu estava falando isso com a Elaine, estava conversando sobre isso. Olha lá, a palavra do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou à sua mãe. Ele disse: como meu filho, como um filho do ventre, como uma filha das minhas promessas, ele vai dar às mulheres a sua força, o caminho se destrói os reis. Ele não é próprio dos reis. Lemuel, acho que é o verso 10 que ele vai dizer: mulher virtuosa, quem achará? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a 7 homens. Diga, uma mulher virtuosa vale por 7 homens. Guardou? Uma mulher virtuosa vale por 7 rubis. Pastor, como é que o senhor sabe que uma mulher virtuosa vale por 7 homens? Porque Noemi falou para Ruth: uma mulher virtuosa vale por mais de 7 filhos. Entendeu? Aí a pergunta é: mulher virtuosa, quem achará? Noemi achou Ruth. E por que Ruth é uma mulher virtuosa? Porque levanta cedo, vai trabalhar, respinga no campo alheio, cuida da sogra, não se expõe, se veste bem, obedece, trabalha, se sabe portar entre os homens, trabalha no meio dos homens, e só ela era a mulher. Não fez gracejo, não chamou a atenção dos homens, não usou uma roupa imprudente, ao ponto que o dono da fazenda, que era Boaz, disse: gostei daquela mulher. Quem ela é? Uma mulher virtuosa sabe entrar, sabe sair. Uma mulher virtuosa, diga, uma mulher virtuosa vale por 7 homens. Por isso que o profeta perguntou: quem achará? Quem achará uma mulher virtuosa que vale por 7 homens? Você já pensou? Que troca? Então eu deixo um texto ao seu coração para que você guarde a palavra do Senhor. É nós que fazemos uma escolha, é nossa parte. A vida, ela é feita de muitas dificuldades. A luta, ela é muito grande.
É uma luta. Eu encontrei uma irmã na sede, alguns dias atrás, e ela me procurou depois do culto. Eu achei que ela queria comentar sobre alguma coisa. E ela diz assim: pastor, eu estava assistindo o culto pela internet. Eu não sei qual culto que ela estava assistindo de ensino como esse. Estava assistindo pela internet. E eu quero dizer ao senhor que eu sou uma das mulheres que, se tivesse ouvido essa pregação há 20 anos atrás, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Porque o que falta é sabedoria. O que falta, às vezes, é uma decisão da nossa vida. Então que você cuide, aprenda uma coisa. A Bíblia diz assim que a mulher submissa ao seu marido. Submissa é estar na mesma missão. Não é se rebaixar, não é tornar segunda categoria, não é se humilhar para o marido, para ele pisar em cima, não. É para ela estar na mesma missão dele. Submissão. Submissão é suceder a missão dele. Ah não, você foi pastor, mas eu não quero. Falta o quê? Submissão. Submissão é andar na mesma missão. É submeter a missão. Então que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Isso seja em qualquer âmbito material ou financeiro ou espiritual. Ela deve estar na visão desse marido. Aí a missão torna uma missão. Então que ela possa entender isso. E eu termino dizendo que você deve entender essas coisas. As mulheres que estão aqui me ouvindo, vocês são uma fábrica. Fabricam cabelo, unha, osso, pele, carne. Tudo que põe na mão multiplica. Os homens te dão um tomate e vocês fazem uma salada. Eles te dão arroz e você faz uma janta. Então tudo que vocês fazem multiplicar. A mulher é uma incubadora. Tudo que ela recebe, ela multiplica e devolve. Se ela receber muitas palavras de amor, ela faz chover coração em cima de você. Se ela receber beijo, ela vai beijando você o corredor inteiro. Se ela receber abraço, todo dia ela abraça você. Ela multiplica isso e devolve para você. Agora, meu irmão, se você brigar com essa mulher, se você der flores para essa mulher, ela junta as flores e faz um jardim e coloca você no meio. Mas se você brigar com essa mulher e falar palavras para ela, ela pega essas palavras e faz da sua vida um inferno e coloca você no meio. Tudo que der para lá, ela multiplica esse negócio, aumenta, diminui, você está entendendo? E eu estou dizendo isso a você. A mulher, ela guarda isso, por isso ela foi colocada do lado desse homem, para ser uma bênção para esse homem. Ela multiplica tudo isso, tudo. Palavras ela multiplica. Você já ouviu falar com mulher? Discute com uma mulher para você ver. Conhece alguma mulher que ela só fala uma palavra? É você falar uma e ela fala uma frase inteira, meu irmão. E se você for um pouco inteligente, você repete a frase, ela te diz uma página. E se você ousar e repetir a página, ela escreve um livro e assina, irmão. E depois ela pega tudo que você falou e ainda vira contra você. Você fica sem defesa. Não tem como. A nossa mente é muito pequena para isso. Então tudo que você fizer, não faça uma frustração da sua vida. Seja sábia. Vença no tempo. Conquiste no tempo. Porque Deus vai interceder pela sua oração. Vai ver a sua luta. Vai responder o seu clamor. E vai visitar a sua casa. Seja sábia. Seja inteligente. Deus procura uma mulher sábia. Uma mulher que edifica a sua própria casa. Deus procura uma mulher inteligente. Uma mulher que administre a sua vida espiritual. Então, se você quer essa inteligência, essa capacidade, então todo marido sonha com isso. Todo marido sonha, porque na verdade eles almejam esse negócio. Mas os homens são de pouco
poucas palavras, eles oram, mas os maridos precisam investir nesse negócio chamado relacionamento, e as mulheres precisam querer ser tratada, para fazer desse pequeno pedaço em que você mora, um lugar onde Deus desça, para falar com esse marido que é o teu sacerdote, e possa abençoar a sua casa. Faz da sua casa um lugar seguro, faça desse trabalho um privilégio, faz dessa limpeza um momento de oração, faça o teu trabalho louvando o nome do Eterno, e tira um tempo para abençoar a tua casa, porque Deus fará coisas extraordinárias através da sua vida. Então a Bíblia diz isso. Mulher virtuosa, quem achará? É difícil. Ela vale por 7 homens. Mulher virtuosa vale por 7 homens. Quem acha? E como é que encontra? Guarde isso para mim orar com você. A vida na igreja, e a gente termina, é de aprendermos a palavra do Senhor. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o grande segredo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão do marido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí ele vai falar com Deus, porque sentimentos só Deus muda, só Deus trabalha. E eu encerro dizendo uma coisa a você, foi o que Jesus disse aos fariseus: no princípio não era assim, as Eva não são assim, e os Adão não são assim, que termina o casamento em divórcio. No princípio o Adão era Adão, e a Eva era Eva. É isso que Jesus está falando. No princípio o Adão era Adão, e a Eva era Eva. A Eva é expulsa do jardim e ainda acompanha o marido. A Eva sai do paraíso e vai para a terra para arar a terra e para suar e para arrancar batata, mandioca da terra. Mas ela acompanha o marido, ainda tem 2 filhos lá fora. A Eva vê o seu filho matar o seu irmão, mas ela continua com esse marido e ainda vai ter outro filho com esse marido. Você vai encontrar, diz, no princípio não era assim. Você vai encontrar Jó, um homem que perde os seus 10 filhos, perde toda a sua riqueza, perde tudo que ele tinha, vira o seu corpo em bicho, vira a sua pele toda inflamada, e ele vai ter essa mulher. E no final, no capítulo 40 do livro de Jó, você vai encontrar e teve Jó mais 10 filhos com a mesma mulher. Então Jesus diz assim: no princípio não era assim. No princípio não era assim. Então o que eu termino dizendo e orando por vocês, a pergunta é: nós como maridos e como homens devemos saber com quem casamos. E as mulheres devem saber quais são as suas missões e começa a ler a esse homem. Você precisa começar a ler esse homem, irmão. Lê esse homem. O semblante dele, o rosto dele vai dizer muita coisa. Lê esse homem. Cada um tem uma natureza. E eu quero dizer a você, descubra quem você é. É a primeira coisa. Quem você é? Qual é a sua natureza? Quem você é? Pastor, eu sou melancólico. Eu fico chorando pelos cantos, fico triste. Eu não gosto de muita gente. Eu sou tímido, tenho vergonha. Então essa mulher é melancólica. Aquela lá é sanguínea, fala alto, dá risada no meio de todo mundo. Onde ela estiver, você já sabe que ela chegou. E, irmão, você pode querer colocar essa mulher dentro da caixinha que você não vai pôr. Quando ela ri, todo mundo sabe que ela está rindo, irmão. E aí você fala, não adianta, não resolve, você não vai conseguir dominar essa mulher. Você precisa descobrir quem você é. Aí eu sou fleumático. Olha, muitos anos depois que eu descobri que eu era fleumático, eu luto comigo, porque fleumático é meio tímido. Parece tímido, mas eu sou.
Fleumático é... Os maiores líderes eram fleumáticos. Não tem pressa. Fleumático. Eu sou assim. Não é que eu, o Edmilson, é assim. Os fleumáticos são assim. Nós somos assim. Nós abrimos a geladeira e tem 2 pedaços de doce. Você não pega. Você fala assim, vai comer, a menina vai comer, eles vão ficar sem. Você não pega. Você fica sem, mas não deixam eles sem. É fleumático. Vai sair de carro, fala assim, eu primeiro que chegar, sai com o carro. Não, o fleumático não. O fleumático, ainda que ele chega primeiro, o outro sai na frente. Porque ele fica no prejuízo, mas não dá prejuízo. Se tiver comida só para um, ele não come. Ele cede a vez e deixa o outro. Talvez você seja como eu, fleumático. Não sai desesperado, preocupando, colocando a melancia na cabeça, dizendo, olha, eu cheguei. Você não chega, você chega... Você não vai ver um fleumático usando um terno amarelo, com a gravata laranja. Não vai. Ele é bem distinto. Quando você vê uma mulher na igreja, que ela comprou um vestido cor-de-rosa, arrumou uma fita bem grandona na cabeça, assim, colocou uma estrela dourada na cabeça, arrumou um sapato assim, Luiz XV, e perfilou para o meio da igreja, no dia de culto, de domingo, que ela podia ter entrado pela lateral, mas ela cruza pelo meio, essa mulher não é fleumática. Não vai resolver. Então você precisa saber quem você é, com quem você está tratando, com quem você está lidando. Eu digo, na minha casa, demorei muito para descobrir, mas eu descobri. Eu tenho um filho que tem fora parece comigo, mas dentro é a mãe. Então, quando eu trato com ele, eu trato com a mãe. Eu já sei que eu estou tratando com os dois do mesmo jeito. Então, quando eu falo com ele, eu já sei a resposta, porque eu já estou treinado há 30 anos, entendeu? Eu já sei. Agora eu tenho uma filha que não. Eu tenho uma filha que ela não precisa nem falar para mim, que eu já sei o que ela quer, porque ela é eu. Eu já sei, ela não vai pedir. Ela quer, ela não vai. Eu posso levar ela para comprar um negócio e posso dar ela o cartão ou o dinheiro e dizer para ela, compra. E se tiver o mais caro, ela vai comprar o mais barato, porque ela não quer me prejudicar. Ela ri, porque é verdade, eu conheço. É eu que tenho que ir lá e falar, vai comprar isso aqui, ó. Ela é eu. Eu conheço. Eu conheço. Então primeiro você descubra quem você é. Se você é fleumático, se você é melancólico, fica chorando pelos cantos, tadinho, cortou a unha porque estava cortando carne, 1 semana com o dedo para cima. Aí diz, meu amor, não deu para fazer o almoço hoje porque cortei a unha. Meu Deus do céu, é fleumático. Você casou com a melancólica, meu irmão, pronto. E se você falar para ela qualquer palavra, ela chora 1 semana inteira e à noite não deixa você dormir. Você casou com uma mulher melancólica. É qualquer coisa, uma choradeira, irmão. Se morrer o cachorro, então é 3 semanas de choro, sem consolo. É melancólico. E se você precisa saber quem você é, você entende isso? Tudo isso faz parte da nossa vida cristã. A vida natural do homem, saber quem é você. Então eu deixo uma palavra para você essa noite. Diga, mulher virtuosa, quem achará se ela vale por 7 homens? Você conhece alguma? Você conhece uma mulher que vale por 7 homens? Conhece uma mulher que se vale por 7 homens? Ela sabe se comportar, ela sabe falar, ela sabe trabalhar, ela sabe cuidar, ela sabe entrar, ela sabe sair. Ela consegue levantar a moral do marido lá em cima, ainda que o marido não tenha moral nenhuma. Essa mulher levanta a moral dele, ela coloca ele para cima, a mulher virtuosa. E depois, na hora exata, sabe o que ela faz? Depois de toda aquela moral, ela entra ainda e se esconde para não ofuscar a imagem dele. Isso é uma sabedoria extraordinária, irmão. É uma sabedoria extraordinária essa mulher. E ele acaba amando ela mais ainda, que assim, sem essa mulher eu estou perdido. Ele aparece em cena no auge, pastor, sabe? Ele aparece lá aí vestido no stink. Ele aparece elegante, perfumado, até os pelos do nariz ela corta. Ele aparece lá assim, irmão, lá. E ela vai na retaguarda dele, entendeu? Na retaguarda dele. E ele vai com
pose de homem e tal, e apresenta, tira foto, mas dentro dele ele sabe, essa mulher, se não é essa mulher, foi até ela que comprou a passagem, foi até ela que arrumou o carro para levar ele, foi até ela que comou o totó, foi tudo ela. Aí ele só apresenta, entendeu? Ele aparece na imagem, mas no coração dele ele sabe, essa mulher é tremenda. Ele briga com o mundo inteiro por causa dessa mulher. Pode aparecer uma jovem, pode aparecer uma menina, pode aparecer alguém com o cabelo para cima, pode dar em cima desse homem. Ele sabe que mulher virtuosa vale por 7 homens e não por uma jovem nova. É difícil de achar. Então eu digo a você, não tenha medo e nem ciúme, seja virtuosa. Fica de pé que eu quero orar com você. Não é? Eu vejo, olhe para cá que eu vou dizer uma coisa para as irmãs. Muito ciúme não é coisa boa não. É medo de perder. Ô Mário, muito ciúme é medo de perder. Pode aparecer uma com o cabelo para cima, com o cabelo para trás, não adianta nada. Você sabe o que você tem, e você sabe como é que você achou, e você sabe o quanto vale. Quem estava conosco no Brás, terça-feira, nós estávamos com um ônibus daqui de lá. Vocês viram o nosso bispo falar, né? O bispo falou na nossa reunião, viu, né, pastor Carlos? Lá, o pastor estava lá. Quando as mulheres aproximam, o nosso bispo falou, quando algumas irmãs ficam meio alvoroçadas assim, e chega lá querendo beijar, ele já segura e fala assim, fica no seu lugar, porque a minha esposa é ciumenta. Ele falou isso lá. Começou, ele já coloca, minha esposa é ciumenta. Mas não que seja, é que ele sabe o que ele tem. E mulher virtuosa, quem achará? Quem acha, guarda. Quem acha, cuida. Então que você essa noite ore e fale, Deus, ainda que eu não vá lá para 7, mas pelo menos para uns 2, tá bom? Isso só para 1,5, para dar uma ajeitada aí, né? Olha para essa irmã, diga assim, pelo menos 1,5, vai irmão, pelo menos 1,5, né? Pelo 1,5 homem, vale aí, pelo menos, né? Seja virtuosa, vale por esses 7 homens aí, dá um jeito lá, cuida desses homens todos, Deus dará vitória para a sua vida. Segure a mão dessa irmã que está aí do lado, fala para ele, eu desejo que você seja virtuosa, irmão, viu? Virtuosa, a mulher virtuosa vai casar com Boaz. Tem gente de olho em mulher virtuosa, pode ter um monte, mas tem gente procurando e sabe o que é. Tem gente querendo ser pastor, tem gente querendo ser missionário, tem gente querendo ser cantor, mas precisa achar uma mulher virtuosa, uma mulher que alimente, que ponha combustível, uma mulher que alimente. Você sabe o que é o negócio? Uma mulher sábia. Mesmo que você não pregou nada aquela noite, mesmo que a mensagem ficou toda enrolada, mas a hora que você vai do lado dela, ela fala assim, meu amor, hoje você pregou como nunca, hoje você arrebentou, hoje você... Aí você fala, será que eu arrebentei mesmo? Aí ela vai te colocando palavra, porque na verdade qual é o sentimento dela? É que você não vá abatido, que você não fique triste, e ela pode estar ao teu lado para poder te dar uma palavra de ânimo, de coragem. Mas você quer ver a tola? É só o marido cantar e ela dizer assim, mas você cantou feio hoje, hein? Meu Deus, desafinado desse jeito. Você está parecendo uma taquara rachada. Ah, não dá, você precisa ensaiar. Pronto. Aí o marido, quando vê a mulher sentada, o coração dele fecha assim. Seja um incentivador, irmão. Viu? Anima. Fortalece. Eu estava com um rapaz aqui, eu vou contar isso a você e vou fazer um teste. Estava ouvindo um japonês fazer uma ciência quântica. Ele colocou um punhado de arroz dentro de um pote e colocou outro punhado de arroz dentro do outro pote e colocou outro punhado de arroz dentro do pote. E não é crente não, não é faculdade. Encheu de água, tampou. Depois ele olhou para o arroz e falou assim, ó, você é abençoado, você é saboroso, gostoso. Aí para o outro pote ele ignorou, nem olhou, e foi no outro pote e você é duro, amargo, você é azedo.
Aí todo dia ele fazia isso. Depois de um mês, você sabe o que aconteceu? O arroz dentro do pote criou uma imagem assim, vistosa, lustroso. O outro que ele ignorou, embolorou. E o outro que ele começou a falar palavras ruins, ficou preto, escureceu, mofou. Ficou tudo escuro dentro do pote. Mas como, irmão? Se o arroz sente, quanto mais o seu marido, sua casa, seu filho. Então seja sábia. Edifica essa sua casa. Faz dessa sua casa um jardim, aonde a presença de Deus possa estar dentro dela e flutuar dentro dela. Possa ser um cômodo só, mas que você possa desfrutar de momentos felizes. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa esse marido quando sair para trabalhar. Abençoa quando ele chegar, seja uma bênção a tua casa, teu quarto, tua família, tua vida, seja o teu quarto. Previna o teu quarto, não coloque pessoas para sentar na sua cama. Ainda que a sua casa só tenha 2 quartos, 2 cômodos, não deixe as pessoas entrar no seu quarto, é a sua intimidade. Coloque elas na porta, coloque elas na cozinha, sentam elas na mesa, mas não deixam elas entrar no seu quarto. Não abra o seu guarda-roupa. Preserve o seu leito, preserve a sua intimidade. É o lugar mais sagrado da sua casa.